Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e vamos seguir. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro, e nós vamos ler Mateus 19 e Marcos capítulo 10. Então, Mateus 19 e Marcos capítulo 10, seguindo aqui nossa leitura dentro dos evangelhos. Então, Mateus 19 diz assim: Mateus 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusessem as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Capítulo 19 de Mateus vai falar sobre a questão do jovem rico, a questão do divórcio, que mais uma vez Jesus é questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Em todas as situações, Jesus era questionado para ver se ele falava alguma coisa contra a lei, contra Moisés, contra Deus, né? Porque eles de qualquer forma queriam achar
alguma situação para incriminar Jesus, para matar Jesus pela lei, né? O que eles queriam era que Jesus fizesse alguma coisa que desse direito a eles apedrejar ele, né? E ele ser morto pela mão dos próprios fariseus ali, pelos religiosos da época. Vamos lá para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Achamos. Marcos capítulo 10, nós vamos ler o mesmo texto. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, e ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele.
E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Capítulo 10 de Marcos. Marcos sempre traz, resumos mais concisos, resumos mais breves, a respeito de várias passagens. E aqui ele também cita, a questão do divórcio que Jesus é interrogado, Jesus falando sobre a questão das crianças, de como nós devemos ser como elas, no sentido da ingenuidade, da busca sem buscar recompensas e tantas outras coisas, que estão aqui inseridas dentro desse texto. A questão do jovem rico que busca por Jesus para saber sobre a salvação. Jesus já começa a falar um pouco sobre a sua morte e ressurreição. Pedro e Tiago pedem para ser bem vistos, no reino de Deus, se sentar à direita e à esquerda, como se eles quisessem reinar junto com Cristo e fossem os principais ao lado de Jesus, E a cura milagrosa do cego Bartimeu. Jesus intervém na vida desse cego que clama por ele com um entendimento de quem ele é, filho de Davi, Então, quando nós buscamos a Deus com entendimento, muito provavelmente ou quase que inevitavelmente nós vamos ser atendidos, porque Deus ama quando nós sabemos a nossa identidade, quando nós sabemos também quem Ele é. Então esse é um pré-requisito, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, é conhecer ao Senhor e sermos também conhecidos por Ele. Ele saber exatamente com quem Ele está lidando e com quem nós estamos lidando como Deus Todo-Poderoso, Amém? Que essa quarta-feira aí vocês possam estar meditando. É o mesmo texto, Então pode, inclusive, pegar um dos dois, ou Mateus ou Marcos, e estar ali meditando. Com certeza o Espírito Santo tem muito para ministrar para as nossas vidas nesse dia, eu não tenho dúvidas disso. E nós vamos seguir, Amanhã, quinta-feira, a gente volta aqui para Mateus, capítulo 20 e 21, e assim nós vamos seguindo durante toda essa semana. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima quarta-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta em nome de Jesus. Deus abençoe.